lembrando que você acompanha o nosso trabalho via YouTube, e no YouTube a conversa é a seguinte. No YouTube é o seu joinha que vale, no YouTube é você comentando no chat que vale, no YouTube é você compartilhando a live que vale. Então são os 3 Cs que o Pavi fala todos os dias por aqui. É o curtir, o comentar e o compartilhar. Fabiano, eu tenho visto algumas matérias, a gente, diante da quantidade de informações que nós temos nas redes sociais, a gente não consegue ter a dimensão. Eu falo, me arrepia, me dá vontade de chorar, mas, enfim, você que está aí, que está vivendo isso, como é que está a relação em relação a outras cidades? Porque tem gente que fala assim, olha, tem cidades inteiras que ainda não passaram na TV, que ainda não informaram, mas que ficaram debaixo d'água, onde pode ter perdido grande parte da sua população. O Brasil já tem a realidade do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ou ainda tem muitas cidades que não foram expostas, que não chegaram essas informações para a gente? Quer dizer, o Brasil tem noção do tamanho dessa tragédia no Rio Grande do Sul ou ainda não? Eu acredito que não, O próprio representante do governo, o atual interventor do Rio Grande do Sul, Rui Pimenta, disse que que o governo federal está perdido no Rio Grande do Sul. O Haddad, ministro da Economia, esteve aqui essa semana e ele ficou surpreso que na cidade de Canoas, cidade vizinha a Porto Alegre, tem hoje 100 mil desabrigados só na cidade de Canoas. A cidade de Eldorado, uma cidade que foi varrida, foi lavada, ela não existe mais. E um problema que vai também ser visível para todos muito em breve, quando as águas baixarem, é de que as pessoas não vão reconstruir a sua vida nessas cidades. Isso é importante lembrar. Hoje eu falava com uma pessoa que disse que a casa dos pais foi atingida pela 4ª vez por enchentes, e que nessa vez o telhado, a estrutura toda do telhado foi arrancada, e que os pais dela não querem reconstruir a casa. Essas pessoas vão para onde? E aí se imagina assim, ok, elas vão para algum lugar com que dinheiro? Elas vão vender a casa, o terreno delas? Quem é que vai comprar um imóvel que foi alagado 4 vezes? Então a gente tem cidades como Eldorado que eu não acredito que essa cidade vai ser reconstruída. Eu não acredito que alguém vai ter coragem de botar dinheiro em Eldorado para levantar a sua casa, a sua empresa. Por falar em empresa, essa semana eu vi um vídeo de um empresário que depois de 22 anos, com a sede da empresa no mesmo local, ele disse que estava desistindo e que ele ia embora da cidade. A gente torce que pelo menos ele fique no Rio Grande do Sul, não faça como muitos gaúchos que acabam cruzando a fronteira para Santa Catarina e fincando bandeira por lá. O Rio Grande do Sul já vem sofrendo historicamente. É bom lembrar que nós fomos aqui o berço da esquerda. A cidade de Porto Alegre mesmo, ela foi governada pela esquerda, pelo PT, por 16 anos. Por mais 8 pela centro-esquerda. Por mais 8 por governos de centro. E agora, pela primeira vez, ela tem um prefeito de centro-direita. E não por isso, mas isso é visível para todos que estão aqui no Rio Grande do Sul, o único ente público que vem, de fato, fazendo algo concreto no Estado são os prefeitos. Aí a gente vê o prefeito de Bento Gonçalves, que viraliza nas redes sociais com a sua atitude, a gente vê o prefeito Melo de Porto Alegre, a gente vê o meu xará, o prefeito Fabiano de Farroupilha, que depois de expor o Paulo Pimenta numa gravação, foi retirado da lista de cidades em estado de urgência, de calamidade, enfim, ainda foi penalizado por isso. Então, sim, tem muitas cidades ainda. Bom, eu vou dar um exemplo de Canoas aqui do lado. Canoas, eu não consigo chegar em Canoas por um trajeto simples de 20, 30 minutos. Eu tenho que fazer um trajeto aí que vai levar em torno de 5 a 7 horas para que eu chegue em Canoas. E chegando lá, a cidade vai estar debaixo d'água, um caos humanitário gigantesco. Prefeito de Canoas é um prefeito que conhece a carceragem da polícia, um cidadão que, se vocês puxarem o histórico dele na internet, vão descobrir que de santo ele não tem nada. E a gente vê vários casos aí de políticos tentando fazer caridade com chapéu alheio. Enfim, Pitoli, Burga, é tanta coisa aqui que eu até peço desculpas para vocês se os assuntos eles se confundem, se cruzam, mas... A gente quer te ouvir, Fabiano.
Mas aliás, é basicamente isso. E os absurdos que a gente ouve daqui, como é que reverberam aí? Por exemplo, hoje, eu soube que agora o Eduardo Leite, depois do passa-moleque, depois da rasteira que tomou do Lula com a criação da secretaria aí do Paulo Pimenta, né? Agora vai criar uma secretaria de Estado para reconstruir o Rio Grande. Eduardo Leite, como é que ele é avaliado por vocês? Porque nós daqui, a gente está olhando um pateta, um bobalhão, alguém que está com a manga da camisa sempre dobrada, branquinha, colete novo e sapatênis limpo. Para nós é essa a visão que a gente tem dele, né? A gente não consegue, de fato, enxergar alguém que está com o pé na lama, salvando, como o prefeito Melo de Porto Alegre está. Qual é a visão de vocês sobre esses absurdos do próprio governo do Estado, hein, Fabiano? Que bom, Pitoli, que vocês têm essa imagem. Para quem pouco conhece do governador Eduardo Leite, ou para quem conhece só a embalagem, ele é um cara muito preparado, um cara que fala extremamente bem, se veste muito bem. Ele é um cara financiado pela Open Society, ele é pupilo do Fernando Henrique Cardoso, ele é um cidadão que nunca trabalhou na vida, ele nunca teve a própria carteira de trabalho assinada, ele nunca gerou um emprego sequer, ele nunca teve uma carrocinha de pipoca para gerenciar, para gerir o seu negócio. Ele foi preparado para assumir o poder e crescer no poder, e é isso que ele vem buscando de forma egoísta. O Eduardo Leite, durante a pandemia, é aquele cara que lacrou gôndolas de supermercado, dizendo que a gente podia ou não podia comprar. Um produto podia ser comprado, o produto do lado já não podia. É o cara que passou a pandemia pintando mapas, como se ali por trás daquilo tivesse uma ciência, e se vocês analisarem os números da pandemia, o Rio Grande do Sul ficou muito mal colocado em mortes por habitantes. Agora o Eduardo Leite vem fazendo uma gestão, não dá nem para chamar de gestão, porque ele não tem feito gestão, o que ele tem feito é uma gestão da própria rede social. No dia 1º, enquanto eu e inúmeros voluntários nos mobilizávamos para fazer algo, a gente entendia que algo precisava ser feito, mesmo sem entender ainda a dimensão dessa catástrofe, o Eduardo Leite colocava em vigor decretos que aumentavam a tributação sobre a cesta básica, no dia 1º de maio, no mesmo dia em que a gente começou a se mexer diante das enchentes. Na sequência, Eduardo Leite foi mudar a foto do perfil para passar a imagem do salvador, do cara que está com colete laranja ali, que vai salvar as pessoas. E de lá para cá, o que ele tem feito são visitas em ambientes controlados, o que é a característica dele desde sempre. Naquele clima, Luciano Huck, eu vim aqui para te salvar, eu abraço uma pessoa carente ali. E aí, ele acabou deixando quicar essa bola e veio o Pimenta, que tem ambições políticas aqui no Rio Grande do Sul, e chutou ele para longe. Quem viu o vídeo aí que viralizou essa semana da festa que o PT fez no abrigo em São Leopoldo, porque, vamos lá, por mais que o governo estivesse tomando uma medida para colocar esse interventor, que agora me parece que na prática virou governador do Rio Grande do Sul, ele deveria ter feito isso com um mínimo de respeito às vítimas. Ele devia, por ser uma cerimônia oficial, ter feito um minuto de silêncio, mas nada disso foi feito. Eles fizeram em tom festivo, em tom de vitória, com gritos de pimenta neles na plateia, e o governador Eduardo Leite sentado ali com cara de tacho, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, porque ele foi atropelado. E aí não se podia esperar outra coisa de um governador movido pelo ego. Ele tenta agora, nessa secretaria, criar um poder paralelo ao do Pimenta para disputar quem vai fazer. Eu te digo que se for para eles fazerem algo de concreto, talvez o Rio Grande do Sul até saia ganhando, mas isso não vai acontecer, a gente sabe que não vai acontecer. Na enchente de setembro do ano passado, o governo federal prometeu 500 milhões de ajuda e ele entregou pouco mais de 300 milhões. Essa catástrofe é muitas vezes maior. Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Mais de 440 municípios foram atingidos diretamente pelas águas. Então, é um estado inteiro precisando de ajuda. E o governador, que durante esses 6º ano de governo, o primeiro governador reeleito na história do Rio Grande do Sul, ele não fez outra coisa senão gerir o Estado através de receitas extraordinárias,
Então, foi primeiro ajuda da pandemia, dinheiro federal, que foi enviado para o Rio Grande do Sul, depois dinheiro oriundo de venda de estatais, e sempre, a todo momento, busca de aumento de alíquotas, que ele foi brigando, às vezes conseguia um pouco, às vezes não conseguia nada, e esse é o governador Eduardo Leite. E o que o Rio Grande do Sul agora precisa é ajuda de fato, não é palanque político. Os voluntários estão cansando, Pitoli, e o governo vai ter que assumir a sua responsabilidade perante os necessitados agora.